Bem, galera, continuando aqui nossas aulas de plano, temos a seguinte situação que é para descobrir quando que uma reta é contida em um plano. E aí, quando é que uma reta é contida em um plano? A gente precisa de duas informações. Para que uma reta seja contida em um plano, deve acontecer ou a primeira situação ou a segunda situação. A primeira situação diz o seguinte, ó, se eu pegar dois pontos pertencentes à reta, tem que acontecer que esses mesmos dois pontos também pertencem a um plano. Então, uma reta só vai estar contida no plano se dois pontos que pertencem a essa reta também pertencem ao plano. Se eu pegar dois pontos que pertencem à reta, implicar que dois pontos pertencem ao plano. Concluir isso, tá bom? A segunda situação é quando eu fizer o produto interno do vetor direcional da reta com o vetor normal do plano e isso resultar em zero. Quando eu fizer o produto interno do vetor direcional da reta com o vetor normal do plano e isso resultar em zero, isso significa dizer que o vetor normal do plano, que é perpendicular ao plano, ele também é perpendicular ao vetor direcional. Se ele é perpendicular ao vetor direcional, ele também é perpendicular à reta. Então, essa primeira informação aqui está me dizendo que o vetor normal do plano, ele também é normal, ele também é ortogonal à reta. Essa é uma informação, que seria o fato de que seria necessário que o vetor que é ortogonal ao plano também fosse ortogonal à reta. Então, a reta só está contida no plano quando um vetor que é ortogonal ao plano também seja ortogonal à reta, aí a gente verifica isso através dessa condição, e que também, tá certo? Não basta isso, não basta que o vetor normal da reta seja ortogonal, perdão, misturei essas coisas aqui. Não basta que o vetor normal do plano seja ortogonal ao vetor da reta, ao vetor direcional da reta, não basta simplesmente isso. Tem que acontecer isso, o vetor normal tem que ser ortogonal à reta e também um ponto que pertence à reta também tem que pertencer ao plano. Tá bom? Então tenta desenhar isso aqui, um vetor que é ortogonal ao plano, ele tem que ser ortogonal a toda a reta desse plano. Então, quando eu digo que uma reta está contida em um plano, o vetor normal desse plano vai ser ortogonal a uma reta desse plano, tá bom? E deve acontecer essa segunda situação aqui também. Eu pego outro ponto da reta, se esse outro ponto pertence ao plano, então morreu Maria Preá, significa que a reta está contida no plano. Então, veja só, eu tenho essa situação em que eu tenho uma reta R, está aqui a equação paramétrica dela, tem aqui um plano π de equação geral, 2x mais my mais nz menos 5 igual a zero, e quero descobrir justamente quanto vale m e esse n aí, para que essa reta esteja contida no plano π. Mn é quanto? Para que essa reta esteja contida no plano π. Tá certo? Como é que a gente faz para descobrir? Bem, primeiramente, essa reta aqui, ela vai ter um vetor diretor, não é verdade? Vou escrever aqui o vetor diretor dessa reta. O vetor diretor dessa reta, ele vai ter coordenadas 1, menos 1 e menos 1. Daqui a gente vai tirar o vetor normal do plano. O vetor normal do plano, ele tem coordenadas 2, m e n. Bem, eu não tenho aqui, eu poderia pegar, imaginar dois pontos da reta. A gente tem duas maneiras de resolver esse problema. Eu pego dois pontos quaisquer da reta, porque a reta aqui eu já consigo determinar qualquer ponto dela. Então, eu pego dois pontos quaisquer da reta. Se a reta está contida no plano, esses dois pontos que estão na reta também devem estar no plano. E aí esses dois pontos que eu determino aqui, que vai ter coordenada x, y, z, eu posso substituir na equação do plano. E aí minha equação do plano só vai ficar com mn. E aí eu vou descobrir quanto vale m e quanto vale n, né? Um outro caminho é o seguinte, tá? Eu faço aqui o produto interno entre o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano. O produto interno, o produto escalar, isso aí vai montar a seguinte equação, né? Ó, se eu fizer v escalar n, isso aqui vai ser igual a 2 menos m menos n. Só que se essa reta está contida no plano, esse produto escalar ele tem que ser igual a zero. E daqui a gente monta a equação, que é o fato de que m mais n tem que ser igual a 2. Então, para que essa reta esteja contida nesse plano, esse plano, o m mais n tem que ser igual a 2.
m mais n vai me estar dando aí, pessoal, as coordenadas do vetor normal. Então, se o m for 1 e o n for 1, aí eu vou ter um determinado vetor normal. Se o m for 2 e o n for 0, eu vou ter outro vetor normal. Então, isso aí está dando a posição do vetor normal, ou seja, está dando a inclinação do plano. Porque, a depender da inclinação do plano, eu vou conseguir encaixar ele numa reta que já está definida. É como se, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, é como se a reta já estivesse lá, e aí tem vários planos aqui encostando nessa reta com determinadas inclinações. E eu estou querendo justamente um que atenda a essa condição aqui, que o m mais n seja 2. Mas não é qualquer m mais n. Tem que ser um determinado m mais n, e para saber quanto que vale esse m e quanto que vale esse n, a gente precisa de outra equação. E aí a gente pega um ponto pertencente a R, um ponto tal que as coordenadas desse ponto sejam, bem, o t aqui pode variar, então digamos que t seja 0. Se t for 0, a gente vai ter que o x vai ser 3, o y vai ser menos 1 e o z vai ser menos 2. Está aqui, um ponto da minha reta. Esse ponto é da reta. Se a reta está contida no plano, significa dizer que esse ponto está no plano. Se esse ponto está no plano, eu posso pegar as coordenadas do ponto e substituir na equação do plano. E aí, portanto, essa equação aqui, ó, ela vai ficar assim, vai ficar 2 vezes 3, vou trocando o x por 3, o y por menos 1 e o n por menos 2. A equação vai ficar 2 vezes 3, 6, m vezes y, m vezes menos 1, isso daqui vai ficar menos m. 2 vezes, menos 2 vezes n, isso vai ficar menos 2n. Menos 5, igual a 0. Aí daqui a gente vai montar uma outra equação, e a outra equação seria simplesmente que m mais 2n é igual a 1. Bem, juntando essa equação aqui com essa equação aqui, a gente monta o sistema. Ó, m mais n tem que ser 2, só que m mais 2n tem que ser igual a 1. A maneira mais simples de resolver isso aqui é imaginar que isso aqui é m mais n igual a 1, né? Essa parte aqui, só que m mais n dá 2, então 2 mais n tem que dar 1, e aí, portanto, pessoal, o n é igual a menos 1, e se o n é igual a menos 1, o m tem que ser 3. E aí a gente determinou o n e o m, que dão 2 e que fazem com que a reta esteja contida nesse plano π. Esse plano π deveria ser quem? Esse plano π deveria ser um plano de equação 2x mais 3y menos 1z menos 5 igual a 0. Tá bom? Bem, paro por aqui. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.